comunicação. Então vale a pena, né? Muito bom com a situação. Olá, o programa de discussão de hoje vai falar sobre o 5G, a conexão de alta velocidade. No Brasil, o leilão de concessão está previsto para o primeiro semestre de 2020, mas a adoção da tecnologia requer esforço conjunto entre empresas e o Estado. Há diferentes estratégias comerciais para dar escala à rede 5G. Elas dependem das características específicas de cada país, assim como do foco em qual setor da sociedade será beneficiado primeiro. Os casos da Coreia do Sul, Finlândia e China representam bem essas distinções. Na Coreia do Sul, primeiro país a lançar o 5G comercialmente, o foco foi no B2B, ou seja, em fornecer a rede de alta velocidade para empresas. Já na Finlândia, o 5G foi adotado neste primeiro momento para suprir a necessidade de internet de alta velocidade em domicílios. Na China, o foco está na indústria, para aumentar a produtividade e impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias. O 5G promete acelerar a internet das coisas e robótica nas fábricas do país. O Brasil precisará definir a prioridade do 5G. Por aqui, a rede pode substituir a internet com fio, onde não há fibra ótica domiciliar. Porém, o país também precisa acelerar a indústria e o ecossistema de inovação. O que foi definido até o momento é que o contrato vai priorizar compromissos com o desenvolvimento social, ao invés da contrapartida financeira. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Cristiano Acamini, que é professor de telecomunicações da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Luciano. Obrigado, senhor, ter vindo aqui para participar do programa. Professor, fala um pouco para a gente desse leilão, né? O pessoal estava falando no primeiro semestre, pode ser que seja no segundo, já estão falando para 2021. Como é que está a perspectiva aí desse leilão do 5G no Brasil? Então, o grande impasse do leilão no momento é a interferência que o 5G pode gerar na recepção de antenas parabólicas. Então, já foram feitos alguns estudos pela Anatel, pelas operadoras, tá? E exatamente por este motivo, né, pela indecisão se o 5G vai interferir nas antenas parabólicas, né, o governo ele resolveu postergar aí o leilão do 5G, que eu acredito que fique aí para o final do segundo semestre de 2020. Já vi uma notícia outro dia no jornal que a perspectiva agora é para 2021, né? Saiu acho que no UOL, na Folha, alguma coisa assim. Então, na semana passada, né, a gente já teve alguns relatos, né, possíveis de um adiamento para 2021. Né? Isso é uma pena, né, porque a tecnologia, como você disse, ela é muito importante para o Brasil e ela pode alavancar grandes negócios em todo o setor produtivo. E pode gerar empregos, né? Pode gerar, a gente está precisando de momentos, está precisando de empregos, né? Isso, exatamente, porque a tecnologia 5G ela é um pouco diferente do 4G que nós já temos aqui no Brasil, né? Então, no 4G, a gente utiliza a mesma infraestrutura de antenas, né, que nós chamamos de estação rádio base. No caso do 5G, por utilizar outras faixas de frequência, a gente vai ter que aumentar o número de antenas e aumentar o número de estações repetidoras. Então, isso significa o quê? Uma demanda muito maior de investimento das empresas, né, e instalações dessas antenas em todo o território nacional. Vamos explicar em casa, né, a diferença do 4G, que é o nosso sistema atual, para o 5G. Tá. Eu vou começar falando sobre a primeira geração, para a gente recordar como que começou a telefonia móvel aqui no Brasil. Era o 1G, que a gente chama, né? 1G era um sistema totalmente analógico, né? E a premissa do 5G, da primeira geração, era a comunicação por voz. Tá? Então a gente tinha um sistema analógico e se comunicava. 1900, 2000 e pouquinho. A gente começou com a tecnologia 1G na década de 90, né? Tá, 96, 97, talvez por aí, né? Então, a missão do G, ela foi suprida, que foi uma comunicação analógica para substituir o telefone que nós tínhamos em casa. O 2G, ele já veio com uma outra missão, ele já veio com uma tecnologia digital, tá? E com um recurso que a gente utilizou muito, que foi o serviço do correio eletrônico, né? O SMS, tá? A terceira geração, ela já veio com uma outra pegada, ela já veio com a internet para a gente, tá? Só que com uma internet um pouco mais limitada, né? Então a gente tinha alguns recursos aí de e-mail, né? Alguns chats eletrônicos. Agora, o 4G, que é o que a gente já tem hoje, tá? Ele já agregou todas as tecnologias anteriores e ainda, tá? Ele veio com uma possibilidade por streaming para a internet, porque nossa demanda de vídeo agora ela vem aumentando cada vez mais. Netflix,
Amazon Prime, todos Amazon, a Disney, que agora vai estar chegando daqui a pouco, né? O próprio YouTube também, né? Que a gente usa muito. Tá. Então, esse perfil da gente consumir vídeo apenas em casa, ele saiu e ele veio para dentro do nosso aparelho telefônico. Só que para que isso fosse possível, a gente precisou de uma nova tecnologia, o 4G. O 5G, ele agrega todas as tecnologias anteriores, só que com um pouco mais de banda larga, né? Então, fazer o download de um filme, acessar um site, assistir um vídeo, né, pela internet, a gente não vai ter aqueles momentos de travamento, né? Então a qualidade do vídeo vai ser maior, porque a taxa de transferência ela é muito melhor, né? Então ela agrega esses serviços e outros serviços, como você mesmo disse, né? Então, taxa de bits, ela é importante. A gente pode ter até 100 vezes mais taxa de bits em relação ao 4G. Ou seja, a velocidade vai ser 100 vezes maior. 100 vezes maior. A gente pode chegar tipicamente aí entre 1 e 1.5 GB, né? Mas a especificação ela permite até 10 gigabits por segundo, né? Algo que é meio inviável, né, para um usuário final como a gente em casa, né, no aparelho telefônico. Para a implantação do 5G no Brasil, quanto tempo vai demorar? Você estava falando que vai ter que construir uma série de equipamentos, né? A começar pelas grandes cidades e tal. Quanto tempo uma rede dessa demora para ser instalada plenamente num país continental como o Brasil? Olha, em primeiro a gente precisa ter a definição das faixas de frequência, né, que as operadoras de telecomunicações vão utilizar. Então, tudo depende desse leilão que a gente vai ter agora nos próximos anos aqui no Brasil, né? Após a definição da faixa de frequência, a gente começa a implantação da rede, né, das estações radiobase, né? Mas, tipicamente, eu poderia dizer que, no caso do Brasil, em 2025, para a gente ter uma ampla divulgação, né, uma ampla implementação dessa tecnologia. Então é coisa para daqui a 5 anos, Isso. então. Eu acredito que nas grandes capitais, por exemplo, em 2021, com a adoção a liberação da faixa de frequência no Brasil, após um ano, a gente já teria algumas operações comerciais. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter um gap, né? Vai ter uma diferença aí grande, igual aconteceu com o 4G também, das cidades maiores para cidades menores, né? Exatamente. A gente tinha o 4G nas cidades maiores, o 3G, né? Isso. E tal, é o que vai acontecer, né? Agora, tem muita expectativa na internet 5G, todo mundo fala que 5G é a internet das coisas, né? Explica pra gente, para quem está em casa, para quem é leigo, né? O que é essa internet das coisas? Então, como o próprio nome diz, é internet em qualquer coisa. Então, no futuro, a nossa geladeira vai estar conectada na internet, o nosso micro-ondas, a cafeteira, é tudo. E eles vão te avisar, a geladeira vai te avisar, olha, está faltando leite, está faltando suco, é isso? Isso, ela vai facilitar a nossa vida, né? Ou então ela vai já mandar uma ordem um pedido para o supermercado, a hora que você vê, bateu na sua porta e você nem sabe por que está batendo. Exatamente, ela já está percebendo que você acabou de beber o leite, alguém já vai estar te entregando aí uma nova embalagem para você, né? Então, é a perspectiva de uma grande mudança aí na nossa relação com as coisas, na nossa relação em sociedade. É isso? O IoT, nesse caso, da internet das coisas, né? No caso residencial. Que é a sigla, né? IoT é Internet of Things, né? Tá, que é a sigla em inglês. Beleza, né? Então, a internet das coisas, o que acaba acontecendo? Pelo lado de vista do consumidor, a gente vai ter uma casa automatizada, né? Então, na hora que eu entrar no meu carro, que eu estiver indo para minha casa, né? Na hora que estiver chegando perto, ele vai disparar, tá? O equipamento eletrônico que vai esquentar o meu arroz, vai ligar minha panela de pressão. Então, ele já vai preparar a minha refeição quando eu estiver chegando próximo da minha casa, porque a minha casa está conectada na internet, tá? E eu também estarei através de relógio, do celular, do meu óculos, né? Então, tudo isso vai trabalhar em conjunto. Então, a internet ela vai nos facilitar com o uso da tecnologia 5G, né? Daqui a pouco não vai precisar nem de ser humano, então. Exatamente. Piada, né? Não, mas isso é verdade, porque uma outra área de aplicação da internet das coisas é automação industrial, como você disse, tá? Então, a gente pode ter carros autônomos, tá? Tanto o carro particular, que a gente utiliza hoje, um Uber, um táxi, tá? A gente vai simplesmente trafegar sem nenhum motorista. Então, se no 4G a gente teve a questão dos vídeos, né, como um grande destaque, no 5G vai ser autonomia de equipamentos e de máquinas, é isso? Exatamente. Tá? E tudo isso é porque o 5G ele tem uma baixa latência. Tá?
Por exemplo... O que é uma baixa latência? A latência significa o atraso, né? Eu vou exemplificar de uma maneira mais simples, né? Hoje em dia, a gente tem recursos de tradução para outros idiomas em tempo real. Tá? Com a internet 4G, né, na hora que eu peço uma tradução, ela não é traduzida simultaneamente, ela tem um atraso. Tá? É o que a gente chama em televisão de delay. Delay, exatamente. Né? Então, isso é uma latência que a gente são usa... aqueles 2, 3, 5 segundos. Exatamente. Então... Só que no caso de telecom, né, do 5G, a gente está falando de milissegundos. Tá? A rede 4G hoje tem um atraso em torno de 10 milissegundos. Tá? O 5G ele permite um atraso de 1 milissegundo. Né? Aí tudo bem, mas para um serviço de tradução simultânea, né, atrasar 20 milissegundos não faz tanta diferença. Mas a gente tem que lembrar que o carro autônomo está sendo controlado pela nuvem. Tá? Porque dentro do carro não tem motorista, tem câmeras. E 1 milissegundo faz muita diferença na hora de uma virada e pode causar um acidente grave, dependendo. Tá? Um congestionamento, um pedestre atravessando fora da faixa, né? Porque a internet das coisas, o processamento não vai estar no dispositivo, ele vai estar na nuvem. Então, no caso do veículo, né, autônomo, ele vai capturar as imagens do ambiente, geralmente em 360 graus, vai transmitir esse sinal para a nuvem processa, porque ela tem que tomar a decisão, vai virar para a direita, esquerda, vai acelerar, vai pisar no freio, né, e volta esse comando para o veículo. Né? Então, essa latência ela é muito importante. O atraso tem que ser muito pequeno, porque senão a gente gera acidentes. Você falou em carros autônomos, o que a gente vai ter mais autônomo? Helicóptero, avião, robôs? O que a gente vai ter mais de autonomia com o 5G? Eu acho que tudo isso é possível, mas eu acho que numa escala industrial, nas fazendas, a gente vai ter fazendas totalmente industrializadas. Né? Então, tratores, todas as máquinas de uma fazenda, tá? A gente não vai precisar ter um motorista, um piloto ali, tá, naqueles equipamentos. Então, eu acho que isso é algo positivo. Tá? E também dentro das fábricas, né? Porque a gente consegue implementar exatamente isso que a gente vai ter dentro da nossa residência, toda a parte de automação, dentro de uma rede privada. Né? Ou seja, seria um 5G privado dentro de uma indústria. Que mais a gente tem de inovação no 5G? O que mais que a gente pode falar? O que a gente, em termos de tecnologia? Eu acho que essas propostas vão mudar a sociedade de uma maneira geral, né? Mas o que mais que a gente pode ter de benefício? Assim? Olha, o 5G ele tem tantas opções, tá? Ele está aberto para os desenvolvedores do futuro. Né? Isso é prova que grandes empresas como a Google, Intel, IBM estão investindo pesadamente no setor do 5G, né? E especificamente na internet das coisas. Né? Mas a gente tem um uso muito abrangente na telemedicina. Tá? Então, exatamente pela baixa latência, ou seja, pelo pequeno atraso, né, a gente pode ter cirurgias remotas. Então, pode operar alguém lá na África, o médico brasileiro pode operar alguém na África do Sul, no Canadá, na Europa? Exatamente. A gente tem grandes centros cirúrgicos hoje no Brasil que já tem máquinas que fazem cirurgia, mas, no caso, o cirurgião está presente dentro do hospital. Com a internet das coisas, com 5G, a gente vai permitir que a operação seja feita remotamente com um especialista de uma outra parte do mundo. E em relação a pessoal, né? Equipe técnica, a gente tem pessoal preparado hoje no Brasil para lidar com 5G, a gente precisa formar nas universidades. O senhor que é professor da aula de telecomunicações, né? O que é preciso em termos de pessoal para saber lidar com essa nova tecnologia? Então, a tecnologia, a eletrônica em si, né, todo o setor de telecomunicações, ele evolui muito rápido em relação a outras áreas do conhecimento. Né? Então, o profissional que pretende, né, ou está trabalhando no setor de telecomunicações, ele precisa se atualizar constantemente. Né? Então, por exemplo, se a gente for utilizar uma determinada faixa de frequência, né, para o 5G, a gente vai ter que trabalhar com um determinado tipo de antena. Para uma frequência mais alta, a gente vai trocar a tecnologia de antenas, de transmissão e recepção. Quais são as opções, professor? Né, televisão, eu lembro que a gente tinha opção, Japão tinha uma opção, Europa tinha uma, Estados Unidos tinha outra. É isso, assim, padrão mesmo? Quais são as opções que a gente tem hoje no mercado e que o Brasil vai ter que escolher? Então, o Brasil, a gente pode adotar várias faixas de frequência para operação. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem a faixa de 600 MHz, tá? Aqui no Brasil se pretende utilizar parte da faixa de 700 MHz. A gente tem a faixa principal, né, que está em torno de 3,5 GHz,
que é a faixa que pode criar interferência, né, nas antenas parabólicas, 2.3 GHz e em torno de 26 GHz, né, onde nós chamamos de ondas milimétricas. Tá, então, quer dizer, tem todo tipo de frequência aí, mas a tendência é a 3.5 que o senhor está falando. 3.5 a gente poderia falar que é a parte nobre, a frequência mais desejada por todas as operadoras para entrar em operação. E aí teria que se acabar com a antena parabólica de uma maneira geral, né? Então, nesse caso. já foram feitos inúmeros testes, estudos, né? Então, alguns estudos indicam que não haverá interferência. Outros estudos indicam que haverá interferência. Então, é papel agora do governo, de toda a equipe técnica, né, da Anatel, realmente validar esses relatórios, os testes que foram realizados pelas operadoras, pela Anatel, pelo CPQD, e tomar uma decisão para que a gente tome um rumo aqui para o Brasil. Se realmente a gente vai considerar a interferência do 3.5G na banda C ou se simplesmente a gente move toda a banda C para uma outra faixa de frequência como da banda KU. Você já falou alguma coisa, mas eu fico imaginando quanto que essa tecnologia vai beneficiar o campo agrícola, né? Lá no Mato Grosso, em outras partes do país, o chamado Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né, e tal, que já tem uma produção forte, né, de soja, de milho. O quanto que essa tecnologia pode alavancar e melhorar e expandir a nossa produção agrícola, de uma maneira geral? Então, ela é muito interessante, porque o objetivo da internet das coisas é que a gente desenvolva sensores de baixíssimo custo. Então, por exemplo, a gente pode colocar sensores que vão verificar a umidade do terreno, né, a quantidade de adubo necessário. A gente pode colocar sensores que vão detectar pragas na plantação, né, e tudo isso, através da conexão da internet das coisas, né, a gente pode monitorar isso constantemente. Então, à medida que uma praga comece a atacar em minha plantação de milho, a gente já tem um alarme lá no nosso painel detectando, olha, máquina X vai lá e passe algum inseticida, né, algum equipamento, né, algum produto químico para eliminar essas pragas existentes. Né. Então, quer dizer, vai ser tudo muito rápido e automático e vai ter menos gente no campo ainda. Já tem pouca gente no campo trabalhando, vai ter menos gente ainda, né? Isso, é industrialização, a quarta era da geração industrial, né? Então, é isso que está acontecendo também na indústria e no campo, né? A gente tem que automatizar todos os serviços. Produção de veículos, então, também? A boa parte já da produção de veículos hoje em dia, você aperta um botão, liga as máquinas e apaga a luz da fábrica. Você não precisa nem ter mais seres humanos ali dentro. Quanto que uma tecnologia dessa, o senhor falou em 2025, né? Quanto tempo uma tecnologia dessa dura até o desenvolvimento de uma outra tecnologia? Então, se a gente for ver, né, aqui no Brasil, nós acabamos de adotar o 5G, ou seja, acabamos de implantar o 4G aqui no Brasil. Tá? Então, em menos de um ano, a gente está falando do 5G. Né? Então, hoje em dia, né, as tecnologias elas são ultrapassadas de uma maneira muito rápida. Né? A gente tem uma vida útil em torno de 4 ou 5 anos. Né? Mas, de qualquer forma, né, é algo vital e importante. Tá? Se a gente não migrar de tecnologia, a gente vai ter uma produção mais cara, né? A qualidade dos nossos produtos vai ser inferior comparado a outros países que já utilizam tecnologias mais novas. No começo do programa a gente falou aí de 3 países, né? Coreia do Sul, que é o primeiro a adotar o 5G, Finlândia e a China. A China, a opção foi pela indústria, né? A Finlândia, se não me engano, pelas pessoas, né? E a Coreia do Sul, um misto de coisas e tal. Qual que deve ser a primeira opção brasileira nesse primeiro momento de implantação do 5G? Então, eu acredito que a transmissão de dados ela irá beneficiar muitas pessoas aqui no Brasil, porque uma das premissas também possíveis da tecnologia 5G é prover internet para áreas remotas. Tá? E então, a gente tem muito isso no Brasil. Exatamente. Né? A gente pode, o provedor de serviço, né, o operador de telecomunicações, ele pode configurar seus equipamentos. Né? E uma das opções é prover a internet para áreas remotas. Eu acho que isso é muito importante. Então, para boa parte da nossa população brasileira que vive, né, na área rural, ela será beneficiada diretamente com acesso à internet e também com o uso da tecnologia, né, com a industrialização das máquinas no campo. Né?
Quanto que essa internet das coisas vai ser importante para o desenvolvimento da nossa indústria nas próximas décadas? Então, ela é muito importante porque hoje em dia, né, uma máquina que produz algum equipamento, né, ela tem milhares de sensores, ela tem muitos cabos, né, e muitas vezes ela é centralizada, né? Então, ou seja, você tem um terminal que acaba monitorando o funcionamento dessa máquina, né? Com a internet das coisas, você acaba com os fios, tá? Você vai instalar os sensores, toda a parte de comunicação, né, monitoramento de dados da máquina, né, ela vai ser feita remotamente. Então, o operador, muitas vezes, ele não precisa nem estar dentro da fábrica, ele pode estar remotamente na casa dele ou em um outro país, monitorando variações da construção de uma determinada peça, né, ou da montagem de um veículo no total, né, tendo uma excelente qualidade, né, porque agora o sensor ficou barato. Então, a gente pode melhorar isso. E as relações entre as pessoas, como que ficam com a internet 5G? Então, é difícil porque a gente pode pensar assim, puxa, né, estamos chegando numa era que o ser humano ele não é mais importante, tá? O nosso trabalho hoje está sendo realizado por máquinas, né? Por softwares, né? Mas alguém vai ter que programar essas máquinas, né? Então, a internet das coisas, ela nos dá o recurso físico, né? Ela nos provê o sensor, ela nos provê o meio de transporte da informação, mas alguém tem que programar a máquina, alguém vai ter que saber manipular, né, esses dados que estão chegando, né? Então, a gente vai ter uma mudança radical aí nas profissões do futuro. Eu sou muito crítico em relação à tecnologia. Eu não acho que a tecnologia... Pode até ser uma visão diferente de muitas pessoas. Eu não acho que a tecnologia está vindo aí para melhorar exatamente a vida das pessoas. Eu acho que, em muitos casos, ela vai causar um certo caos em alguns setores, né? Aí eu estou falando dessa questão da indústria, né? Que vai ter menos gente trabalhando. Para onde que essas pessoas vão, né? E aí eu me interesso muito dessas relações, né, entre a sociedade. A gente está falando aqui um programa específico da tecnologia, talvez não caiba a gente discutir nesse primeiro momento, mas eu sou muito crítico em relação a essa questão da tecnologia. A gente já fez programa aqui sobre o quanto que a gente oferece os nossos dados, né, para as empresas como Google, Facebook e outras de uma maneira geral, e em troca de nada, né, a gente está oferecendo a nossa privacidade em prol de melhorias tecnológicas que nem sempre melhoram a nossa vida. Essa é a minha crítica em relação a isso. Agora, para a gente ter implantação da tecnologia, do 5G, vai ser preciso criar também uma legislação. A gente está numa casa legislativa, né? O que uma casa como a Assembleia Legislativa de São Paulo pode fazer para legislar em relação à vinda dessa tecnologia no nosso país? É algo bem difícil de se responder hoje, né? Então, porque a gente não tem nenhuma legislação específica, né? Com a mudança, com a vinda dessa tecnologia, né? Mas eu acredito que boa parte das empresas que utilizam operários nas fábricas, né, na indústria em geral, eles terão que requalificar, né, seus funcionários, né, para essa nova tecnologia, porque boa parte do trabalho braçal que o 4G, que o 5G, né, a indústria 4 e o 5G ele vai trazer, a gente vai eliminar alguns serviços perigosos, né? Então, imagina só, uma pessoa soldando, né, passando calor o dia inteiro, né? Então, não é necessário que ela tenha esse desgaste físico, né? Ela simplesmente pode melhorar, né? Ou seja, monitorar a qualidade, né? Pegar toda a experiência do dia a dia, né? E transferir para códigos de computação, né? Então, eu acho que isso seria um trabalho mais adequado, ou até mesmo remotamente, né? Através de câmeras que vão existir nas empresas, né? Ela pode monitorar por fotografias ou até mesmo em tempo real, né? Então, eu acho que a requalificação, né, da boa parte dos operários, né, vai ser necessário para que a gente continue tendo empregos aqui, né? Igual aconteceu na primeira Revolução Industrial, na segunda, na terceira, a gente está na quarta, né? Exatamente. E tal, igual está acontecendo isso. Só que o mundo está crescendo, a gente vai chegar a 10 bilhões daqui a pouco, né? Hoje somos 7, se não me engano, né? E a gente vai ter que pensar muito em essa relação com a tecnologia, né? A relação social e a relação com a tecnologia. Agora, em relação a leis, como que fica a situação? Bom, leis no sentido da... Regulamentação. Regulamentação, não uma lei que é proibido isso ou aquilo, mas uma lei mesmo que regulamente o setor e que diga, né, qual o caminho
que essa tecnologia vai ser difundida, como que as empresas devem se comportar, enfim, de uma maneira geral, a regulação do 5G no Brasil? Então, em primeiro lugar, existirá uma regulamentação do uso, né, do espectro de frequência para cada tipo de serviço que será utilizado, oferecido aqui pelas operadoras de telecomunicações, né? E a regulamentação, né, ela vai ser específica para a área de atuação de cada empresa, né? Então, o 5G ele é muito abrangente. Tá? Por exemplo, um hospital ele pode utilizar a tecnologia do 5G. Por exemplo, ele pode colocar sensores em um paciente, tá? Através de um relógio, sensores eletrônicos, tá? E ficar monitorando ele da casa, né? Então, a gente vai precisar realmente, tá, de uma regulamentação para isso. Agora, a gente não pode deixar de ter esse recurso, porque utilizar sensores, tá, num paciente, ele vai ajudar... Vai salvar vidas, vai salvar né? vidas, Vai salvar né? vidas, professor. Mas, é inegável que a tecnologia vai... Agora, é muito complicado, né? Então, como a gente vai dar acesso a um hospital, né, de todos os meus dados, né, que eu tenho, né? Então, é algo complicado, mas necessário. Então, acho que dependendo para cada área de uso do 5G, a gente vai ter que ter legislações, né, regras específicas, né? Então, o básico do 5G, que é a internet de banda larga, isso a gente já tem, está regulamentado, né? Agora, o uso do 5G para as outras áreas, a gente vai ter que realmente regulamentar. Eu estou vendo que a transformação do 3G para o 4G, houve mudanças significativas que foram importantes e tal. Mas a mudança do 4G para o 5G, as mudanças são muito mais significativas e elas mudam muito mais a forma como a gente trabalha com a tecnologia e sociedade, né? A revolução vai ser maior ainda, né? Imagino que do 5 para o 6 a gente agora só vai, né, aumentar o benefício, mas também a dependência. Né? Então, hoje em dia, né, quando a gente sai pelas ruas, entra num prédio, a gente está sempre sendo gravado. Tá? Então, a gente já tem uma certa invasão de privacidade. A China, por exemplo, reconhecimento facial, as câmeras do governo já olham, já sabem quem é você, se você tem, quanto que você tem no banco, já sabem tudo. Isso está sendo feito um pouco também no Brasil, mas não como na China. Né? Então, por exemplo, algumas seguradoras, quando você instala um aplicativo no seu celular, ela está te monitorando, como que você dirige. Tá? Agora, com a internet das coisas, a gente vai ter sensores dentro de casa. Eles vão estar nos monitorando constantemente. Então, um plano de saúde, por exemplo, ele pode ter já. Né? Vai saber o que você come. O que eu como, né? Quando eu vou no banheiro. Tá? Ele vai fazer uma análise constante da minha vida. Né? Vai ser aquela série do Netflix, Black Mirror, assim... exposta ao cubo, né? Vai ser muito mais controlador do que está prevendo a ficção. Exatamente. Aí quando o médico te aconselhar não comer determinadas comidas, tá? E se você comer, o seu plano de saúde pode falar, olha, mas você comeu aquilo que não podia, né? Então você não vai ter cobertura, né? Então é algo assustador, mas isso é viável. A gente está falando dos benefícios, mas é legal ter essa crítica também, né, professor? A gente está falando do benefício da tecnologia, que é inegável, mas tem que haver uma crítica também, né, nesse primeiro momento, igual o senhor está fazendo aí agora, né? Então, é importante, exatamente. A tecnologia, ela vai nos beneficiar muito, mas ela é assustadora. Então, exatamente, a gente precisa ter uma regulamentação sobre o uso da internet das coisas. Tem que ter um bom senso nessa história toda e ver o que vai acontecer, né? Bem, eu gostaria de agradecer a presença do professor Cristiano Camini, né, que é professor de telecomunicações da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá, obrigado pela audiência. Vale a pena. Participação.